Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Vamos entrar já já no momento da palavra. Mas antes eu quero agradecer a você que tem mantido a sua fidelidade na sua semente financeira em nosso ministério. Agradecer de coração, talvez eu não encontre palavras, mas agradecer, a gratidão por você que mesmo às vezes tendo alguns desafios que todo mundo tem, mas você tem implantado, a você que é um agente de Deus, você que semeia. O nosso ministério ele é mantido pelas doações voluntárias dos ouvintes, através de uma oferta, alguns são dizimistas também. Toda a obra séria de Deus é assim que funciona e a nossa também. Então agradecer, então gratidão sempre, muito obrigado. Lembrando que cada um que está ajudando, quem vai recompensar você é o próprio Deus. É Deus que nos recompensa. O que eu faço aqui, a recompensa vem de Deus. E Deus tem os seus meios e os seus métodos de liberar a bênção para aqueles que apoiam. Então, muito obrigado. Mas eu quero, dentro dessa gratidão, pedir humildemente que você coloque a mão na cabeça, na consciência e fala, pera lá, eu também quero envolver nisso aí, eu também quero ajudar. Sabemos que isso é um chamado. É um chamado, a pessoa faz se quiser, obviamente, mas é um chamado, é uma missão. Então, se esse convite está servindo para você, então se envolva, né? Que você possa, quem sabe ainda esse mês, quem sabe ainda hoje, né? Esse mês ainda, você possa falar, não, eu vou semear um valor X. Você que decide, porque a oferta é um ato voluntário de amor, né? De generosidade. E é você que decide, não, eu vou abençoar com tanto. Então é muito importante você semear. E eu sou muito franco com essas coisas. Se a pessoa fala, eu não quero ajudar, mas ninguém está obrigando, é voluntário, é espontâneo, né? E é bíblico também. Então, porque às vezes a gente fala assim, é voluntário, é espontâneo, só que é bíblico. Então, quem pratica os princípios da semeadura bíblica, funciona. Então, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta desunião na sua família, você vai colher desunião. Se você planta só briga, discussão, não é o seu caso, mas vamos supor que alguém esteja me ouvindo e faça isso. Vamos supor que aquela pessoa só planta divisão na família, fofoca, mentira, então ela vai colher tudo que ela está plantando. Isso é a lei da semeadura. Nem Deus vai defender a pessoa, porque é a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Mas se a pessoa planta amor, se a pessoa planta generosidade, se ela planta coisas boas ela vai colher. Isso é chamada lei da semeadura. Inclusive hoje uma dos ouvintes aí enviou um texto bíblico justamente de Gálatas capítulo 6, que diz, né, no verso 7, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar ele vai colher. Entendeu? Então a colheita ela vem. Então se eu planto também, se eu sou generoso em semear, né, ajudar, tem pessoas que ajudam uma casa de recuperação, tem pessoas que ajudam outras obras sociais, tudo isso está valendo, está ajudando, com certeza. Está ajudando um necessitado, tudo isso é bacana e faz parte. Mas também a semeadura para que o evangelho continue sendo pregado. Então aqui nós estamos aqui neste horário, nessa emissora, na Marumbi AM, há mais de 20 anos. Já posso contar, eu conto por mês, né? Já deu 20 anos, 3 meses e 22 dias, né? Aqui, mais de 20 anos. E toda essa temporada é você que tem semeado, plantado, então eu quero que você se sinta parte de tudo isso. Se não fosse você, nada disso estava acontecendo, você que já semeia ou vai começar a partir de hoje. Então eu lanço aqui o agradecimento, mas ao mesmo tempo um pedido a você, né? Eu estou pedindo aqui com muito respeito, eu sempre fui respeitoso com relação a essas questões de fazer um pedido de uma oferta para o Ministério Agindo Deus aqui. Então é isso aí, né? Porque a gente recebe muitas coisas, estamos orando, bacana, oração é fundamental, continue orando, os intercessores e tudo mais, né? E ontem ainda falei com Deus, eu tive uma conversa séria com Deus, falei, Deus, eu não vou falar. Mas aí Deus falou, você tem que falar também. Né? Eu convenço, o Espírito Santo convence, mas você às vezes tem que falar também, né? Então, não que Deus dependa da minha fala, mas Ele quer que a gente fale. Seria bom não precisar falar nada disso, mas às vezes é necessário, porque tem gente que só entende falando dessa maneira, né? Então é muito importante. Então pensa aí, agindo Deus quem impedirá nesse horário, tem abençoado você? Você tem muita coisa para contar com relação a isso? Por que não? Você não é obrigado. Aliás, eu gosto de explicar assim,
O que você recebe aqui nesse horário, das 8h30 às 10, é a palavra de Deus. Isso é gratuito, você não paga nada. Entenda isso. Você tem que receber a pregação e é de graça. De graça, você não precisa pagar. Só que para ser gerado toda essa coisa para ir para o ar, né, tudo tem um custo, não é verdade? Por isso que em rádio, televisão, até na internet tem o quê? A famosa propaganda, entendeu? Tem propaganda. Então, por que existe propaganda? Você está assistindo um programa legal na televisão que você gosta, de repente para propaganda. Você está assistindo um negócio no YouTube, tem propaganda. Você está ouvindo algo numa emissora de rádio aí eles param porque tem o comercial. Por quê? Porque tem que manter o negócio. É assim que funciona. No nosso caso aqui, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, das 8h30 às 10, não tem propaganda. Entendeu? Eu optei por isso, porque quando eu fui pedir ajuda, ninguém quis. Agora também não quero. Tá certo? Então, porque Deus falou assim, eu vou abençoar o meu povo e eles vão aprender a semear uma semente financeira. Isso é bíblico. Então, eu te dou um conselho. Cuidado quem que está te instruindo com relação a isso. Cuidado com aqueles que não concordam com essas coisas, eles criticam, eles zombam, mas não dê ouvido ao zombador, não dê ouvido ao descrente, não dê ouvido àquele que está revoltado com a vida. Ele não entende as coisas espirituais. Agora, tudo que eu estou falando, eu estou respaldado na Bíblia, para quem crê na Bíblia, que é a palavra de Deus. A prova disso, que entre tantos textos que eu poderia escolher aqui, eu gosto de 2 deles aqui, que fala em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, aqui fala de um grupo de mulheres. Aqui menciona alguns nomes, mas diz que existiam muitas outras mulheres. Olha só como o ministério feminino sempre foi participativo, né? Olha só, Lucas 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Não precisa nem explicar isso aqui. Você não precisa ser muito inteligente para entender essa passagem bíblica. Então aqui as mulheres serviam ao ministério de Jesus com seus bens, com seus recursos. Elas apoiavam. Com certeza tinha homens também, mas nesse texto só menciona mulheres. E eram muitas, muitas, muitas e muitas. Então isso não é só para as mulheres, para os homens também. Mas para você ver que então, você vê, o ministério de Jesus tinha esse grande apoio. Não é verdade? É assim que funciona. Isso é totalmente bíblico. Eu nem preciso explicar isso aqui, está bem fácil de entender. Agora, está em Lucas também, esse um outro texto aqui, que eu também gosto, o capítulo 21. Embora está escrito também, acho que Marcos, acho que Mateus também, mas eu vou pegar hoje aqui, Lucas capítulo 21. E olhando ele, quem estava olhando? Jesus. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então você vê, quem estava observando aqui o coração dos ofertantes? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele estava observando, está na Bíblia. Né? Só não crê quem não crê na Bíblia, aí a conversa muda. Mas a maioria certamente acredita. Então está aqui. Era uma mulher viúva, ainda pobre. E naquela época viúva não tinha como hoje. Hoje, né, pelo menos no Brasil, sempre tem uma ajuda aí, né, uma aposentadoria, uma pensão, alguma coisa assim. Mas naquela época não existia essas coisas. Ou seja, ela era viúva ainda pobre, mas ela não deixou de semear a sua semente. E Jesus observou que tinha muitos ricos na fila também. E os ricos ajudaram. Né? É para todo mundo, né, a mensagem. Eles ajudaram os que tinham mais condições. Só que, pelo recurso da viúva, que era pouco, era menor. Falando financeiramente, o valor dela era menor que todos. Mas pelo sacrifício dela foi maior. O sacrifício dela foi maior. Porque a renda dela era muito pequenininha, mas ela não deixou de semear.
Entendeu? Então é assim que funciona. Então você que tem aquela filosofia de dizer o seguinte, se Deus me der, eu dou, não funciona. Com Deus não funciona. Funciona primeiro, você tem que semear. Aquela pessoa que diz assim, quando eu tiver, quando eu ficar rico, quando... Então, meu, esqueça. Com Deus, Deus não trabalha nessa. O mundo pode até trabalhar assim, mas a Bíblia não. Deus não trabalha assim. Ele diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus trabalha ao contrário. Então vá no que Deus fala. Se você acredita no que eu estou ensinando que está na Bíblia, parabéns, nota 10 para você. Se você não acredita, ore mais, porque você precisa acreditar, porque é uma questão de uma vida melhor. Foi falado aqui sobre abundância, né? Exatamente. Talvez você está num perrengue aí porque você não tem essa sensibilidade de semear algo, de fazer algo generoso para alguém, para uma instituição, ajudar. Tudo isso faz parte, né? Mas também quando você semeia na obra de Deus. Então, o nosso agradecimento a você que é um semeador, ou você que vai ser a partir de hoje, ou você que vai recomeçar, ou você que vai retomar a sua semente de fé. Então, se você quer semear, lembrando que agindo Deus quem impedirá, ele não envia boleto para ninguém, agindo Deus quem impedirá, não envia uma mensagem para você pedindo dinheiro de forma alguma. E nesse tempo de internet, de tanta coisa esquisita acontecendo, a gente gosta de falar isso aqui, a gente não aborda você, a gente ensina. Agora, se você pede, pastor, manda o Pix do Agindo Deus. Daí sim, evidentemente, com a sua permissão, a gente envia. Se você receber alguma coisa pronta, porque às vezes é aquelas mensagens prontas, mas jamais vamos confrontar isso aqui, porque é algo voluntário e respeitamos a nossa grande audiência, que é você, meu amado e minha amada da nação brasileira e alguns também de outros países que nos abençoam. E se essa mensagem está chegando também no nosso canal no YouTube, nós temos nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá, então você que está assistindo esse ensinamento aqui pelo canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, o que eu peço a você? Embaixo do vídeo aqui, sempre tem aqui a conta do Ministério Agindo Deus. E se você quer ajudar através do canal, dá o seu like, compartilha essa mensagem, né, faça o seu pedido de oração, você ajuda o canal também a crescer nesse aspecto e a mensagem vai chegar para mais pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por essa reflexão que vem justamente alimentar a nossa fé e o ensinamento da importância de sermos semeadores no teu reino e na tua obra. Senhor, libera o teu favor sobre todos os agentes de Deus, aqueles que semeiam, que vão continuar semeando, ou que vão começar a semear a partir de hoje, ou que vão recomeçar a partir de hoje. Libera uma unção de crescimento e de uma grande colheita de bênção na vida deles, Pai. Oramos pelo assalariado, pelo aposentado, pelo servidor público, pelo empregado de empresa pequena, média ou grande, pelo empreendedor, pelo profissional liberal, pelo autônomo, enfim, pelo trabalhador. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre todos eles, inclusive na área financeira de todo esse povo querido, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.